Bem-vindos ao canal Mistérios Antigos. Este é o episódio 5 da nossa série Anunnakiflix. Já deixa o like se não esquece. A rebelião dos Igigi e a solução proposta por Enki. Depois de uma paradinha estratégica em Marte, tipo aquele pit stop de viagem onde você aproveita para comprar um salgadinho e esticar as pernas, Nima resolveu inovar. Ressuscitou Anzu, por que não? E ainda o nomeou chefe do comando do planeta vermelho. Afinal, currículo em Marte é coisa de outro mundo. Enquanto isso, Nungal recebeu sinal verde para partir com um gigantesco carro celestial, versão cósmica de um caminhão de mudanças turbo rumo à Terra. Chegando lá, o pessoal desembarcou no cais construído por Enlil, em Eridu, com direito a Wi-Fi intergaláctico e vista para o mar. Enlil e Enki, fazendo a linha irmãos que fingem que se gostam em reunião de família, correram para abraçar Ninmah, a meia-irmã queridinha. Já os Anunnaki, que estavam cavando ouro nas minas, claramente cansados de brincar de Minecraft na vida real, comemoraram a chegada dos novos voluntários, como quem vê a pizza chegar na festa. Estavam mais do que prontos para voltar para Nibiru. A primeira coisa que o novo pessoal fez foi descarregar o carro celestial, que parecia um episódio de acumuladores. Naves, ferramentas, máquinas inventadas por Enki, provavelmente com um manual que ninguém lê, e até marmita de Nibiru. Ninmah, sempre a bem informada, contou as últimas fofocas interplanetárias. A morte de Alalu, o novo terminal intergaláctico construído em Marte, e o fato de que Anzu agora mandava por lá, segundo o decreto real de Anu, que claramente estava distribuindo cargos como se fosse amigo do RH. Enki, paz e amor como sempre, aprovou tudo com um sorriso de quem já viu coisa pior. Já Enlil fez cara de quem comeu limão azedo. Não era recalque, era feeling de comandante. Ele achava que Anu estava confiando demais nos parças do falecido Alalu. E se tem uma coisa que Enlil entendia, era golpe. Se fosse hoje, ele estaria com um canal no YouTube chamado Conspirações com Enlil, e com certeza ia divulgar Tigrinho. Muita gente julgava Enlil como se fosse o vilão da novela, mas ele só queria evitar treta cósmica. E cá entre nós, se tivessem dado mais ouvidos a ele, talvez a história da Terra fosse bem diferente, ou pelo menos com menos drama. Nima, que já conhecia o jeito ranzinza mais eficiente de Enlil, preferiu não bater boca. Em vez disso, falou do motivo nobre de sua vinda: trazer cura para os males dos Anunnaki, que estavam estressados, mal dormidos e praticamente precisando de um spa. Foi aí que ela tirou da famosa bolsinha, aquela mesmo das esculturas antigas, que parece pequena, mas é quase uma mochila da Hermione. Um pacote com sementes de todos os tipos, matos milagrosos, frutinhas suculentas e até umas vinhas especiais. Resultado? Nasceram os primeiros chás terapêuticos, sucos naturais e, claro, aquele elixir que mais tarde viraria o nosso amado vinho. Qualquer semelhança com medicina oriental, Ayurveda ou Happy Hour não é mera coincidência, não é mesmo? A conversa estava fluindo tranquilamente, clima de reencontro entre deuses ancestrais, até que Enlil resolveu mudar o tom e soltou aquele convite meio casual, meio segundo as intenções. Ninmah, que tal conhecer o lugar perfeito para o teu projeto? E antes que ela pudesse responder com um A, ele já emendou: fica lá em Baalbek. Ah, e eu construí uma morada de madeira de cedro por lá. Caprichada, hein? Ninmah, curiosa e sempre disfarçando bem suas suspeitas, topou. Afinal, quando um Anunnaki te convida para conhecer um espaço-porto high-tech com suíte de madeira aromática, você vai. Pelo menos por educação. Aliás, pausa rápida para um detalhe cósmico. Na época, Enlil, sim, aquele que mais tarde seria conhecido por Yahweh, estava com o controle de toda a primeira região. Tipo o síndico do Oriente Médio. Eram seus domínios desde Eridu, no que hoje é o Kuwait, até o atual Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Praticamente o dono do mapa geopolítico da antiguidade.
Será por isso que até hoje esses países disputam intimidade com um certo Deus, não é mesmo? Calma que explicaremos isso direitinho nos próximos episódios, incluindo a vez em que Enlil teve que entregar parte da região para os seus filhos e sobrinhos, transformando o Oriente Médio numa espécie de condomínio familiar cheio de deuses, rivalidades e heranças mal resolvidas. Ah, e spoiler! Só um povo seguiu fiel ao Enlil. E olha, pagou, e ainda paga caro por isso. Mas voltando ao momento tenso romântico da trama, Nima embarcou com Enlil na nave, estilo Uber celestial com vista panorâmica. Quando chegaram a Baalbek, ela não perdeu tempo. Desceu da nave e foi direto visitar a tal morada de cedro. Talvez por curiosidade, talvez por diplomacia, talvez por saber que em novela de deuses, qualquer gesto vira lenda. Agora, lembre-se, Enlil estava há muito tempo sozinho na Terra, focado na missão, sem uma fofoquinha, sem uma festinha de Marte, só relatórios, minas de ouro e preocupações celestiais. Então não demorou muito para ele fazer o que todo Anunnaki solitário faz quando reencontra a ex de séculos. Se declarou. De novo. Pois é, com toda a dramaticidade típica dos deuses antigos, ele voltou a abrir o coração para Nima, aquela mesma com quem ele já tinha um filho. Ninurta, o primogênito fortão e estratégico, que estava de castigo, em missão lá em Nibiru. Só que o clima não era mais o mesmo. Nima estava ali por uma causa nobre, não por lembranças de relacionamentos milenares mal resolvidos. E Enlil, bem, parecia confundir missão médica com lua de mel interplanetária. Agora, vamos esclarecer uma coisinha para quem chegou agora no canal ou anda meio perdido no parentesco dos deuses intergalácticos. Entre os Anunnaki, casamento e até relações sexuais entre meio-irmãos eram perfeitamente normais, mais aceitos que Wi-Fi grátis em café alternativo. Isso não é novela mexicana cósmica, é tradição milenar. Inclusive, essa prática está presente na própria Torá, onde os patriarcas hebreus eram orientados a buscar esposas entre os seus parentes. Sim, o amor estava na árvore genealógica. Só para refrescar a memória, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó com Leia e Raquel, todo mundo ali no modo amor de família, literalmente. Uma tradição que ainda hoje sobrevive em certos círculos religiosos e étnicos, para desespero dos terapeutas de casal do futuro. Então sim, Enlil e Ninmah se amaram ali mesmo, sem cerimônia, sem playlist romântica e sem precisar esconder nada do público. Porque se você já tem um filho com a pessoa, meio que já passou da fase do vamos com calma. Aliás, esse negócio de produzir herdeiros não era só romantismo, era a lei da semente, galera. Uma espécie de cláusula monárquica interplanetária que garantia que o clã mantivesse o trono celestial no sangue azul Anunnaki. Por isso, mesmo tendo Ismael com uma egípcia, Abraão ficava ali, ansioso, esperando que Sara engravidasse. Porque só com Isaac, fruto de união sagrada e gene puro, a linhagem seria mantida com selo real. Terminada a reconexão carnal e política, Ninmah, já se recompondo com classe digna de uma deusa ancestral, atualizou Enlil sobre Ninurta, o filho deles. Um jovem Anunnaki promissor, lindo, forte e doido por aventuras, praticamente um Thor sumério. Estava se preparando para vir à Terra e assumir seu papel na missão. Como quem diz, pai, deixa que agora é comigo, eu vou mostrar que sou o cara. No caminho de volta, Enlil aproveitou para bancar o guia turístico com ambições megalomaníacas. Mostrou a Ninmah toda a extensão de suas terras, do atual Líbano até o Kuwait, vulgo Eridu, o Éden original, e foi abrindo o coração sobre seus projetos urbanísticos. Aqui pretendo construir minha nova casa. Em Lhasa, vai ser tranquila, mas afastada do centro, ideal para reuniões cósmicas e tardes reflexivas, disse ele, como quem apresenta um terreno em condomínio fechado. Falou também de suas futuras cidades, Lagash, à beira do Eufrates, com arquitetura de impacto, vibes cidade farol.
Churupak, projeto queridinho de Nimá, a cidade da cura, com centro médico biológico, spa galáctico e enfermeiras de Nibiru. Nibruki, o controle central de tudo, tipo a NASA dos Anunnaki, o QG do QG, com um espaço-porto que ligaria Nibiru à Terra e vice-versa. Praticamente o Google Maps da galáxia. E foi nesse momento que ele soltou a frase icônica que atravessaria milênios e terminaria em oração. Assim na Terra, como no céu. Sim, foi daqui mesmo que tiraram isso. Não tem como negar. Enlil sabia das frases de efeito. E embora ainda não existissem humanos na Terra nesse momento da série, spoiler do próximo episódio, a civilização humana acabaria nascendo no sul da África, no tal do Abzu, entre Namíbia e África do Sul. É curioso, porém, como os livros da escola insistem que tudo começou no Iraque. Seria coincidência? Ou será que os Anunnaki deixaram tudo registrado lá? Tipo diário de bordo de colônia interplanetária. Nima, encantada com Churupak, e vamos ser sinceros, quem não se empolga com um spa e um hospital futurista? Começou a compreender a inquietação de Enlil quanto aos planos de Anu para Marte. E, com a sabedoria de quem conhece política celestial, aconselhou: tenta não bater de frente com o papai, Enlil. Não é o melhor momento para tretas entre reinos. Enquanto isso, a trama se desenrolava no sul do continente africano. Lá estava Enki, em plena vibe engenheiro-chefe, meets guru, naturalista, planejando sua própria cidade com um rio, casa de campo e minas de ouro subterrâneas, tipo resort com entrada secreta para o núcleo da Terra. Enki embarcou em sua nave e saiu medindo todo o Abzu. Parecia um corretor de imóveis galáctico, avaliando qual lote dava mais retorno energético. Escolheu um lugar com águas correntes, estilo Airbnb dos deuses, e começou a determinar os pontos de perfuração para os Igigi cavarem até os veios de ouro. O plano era simples. Para um deus, extrair o ouro, enviar primeiro para Baalbek, depois para Marte e de lá para Nibiru. Era tipo logística da Amazon, só que interplanetária e com muito mais poeira cósmica. À medida que novas naves chegavam, os Igigi iam sendo redistribuídos. Alguns iam para o Abzu, os fortes, com curso técnico em mineração. Outros seguiam para o Éden, mais administrativos, RH celestial. E um terceiro grupo era despachado direto para Marte, os que curtiam um clima seco e baixa gravidade. E assim, com deuses apaixonados, minas em funcionamento, cidades sendo sonhadas e intrigas surgindo nas entrelinhas, a tensão começa a ferver, porque os Igigi não estavam nada felizes com essa divisão de tarefas. Enquanto o clima esquentava em Baalbek e as cidades floresciam como hashtags no início de uma nova era, Enki não tinha descanso. Virou praticamente um fiscal da receita cósmica. Vivia num bate-volta intercontinental entre Eridu, atual Kuwait, e o Abzum, atual Namíbia, com uma agenda tão cheia que nem um aplicativo de produtividade de Nibiru conseguiria dar conta. Já Enlil, claro, não queria ficar atrás. Também passou a visitar com frequência suas futuras cidades, tipo um prefeito visionário querendo entregar tudo antes da eleição divina. Enquanto isso, em Marte, o fiel e agora chefão Anzu supervisionava a construção da tão sonhada estação de passagem, que funcionava como um terminal intergaláctico de luxo, com embarque prioritário, poltronas reclináveis e, dizem, até um cafezinho com poeira marciana. Tudo isso levou tempo. 2 chars, para ser exato, ou como diz o calendário Anunnaki, 7.200 anos. Ou seja, tempo suficiente para plantar uma árvore, ver ela virar floresta e ainda escrever uma trilogia sobre isso. Durante esse período, os Igigi suaram o capacete, trabalharam duro por 6 dias, mas no 7º dia, graças a um decreto esperto de Enki, que já entendia de gestão de equipe muito antes do RH moderno, todos descansavam. Sim, isso mesmo. O primeiro domingo da história nasceu nas Minas Anunnaki.
E se você achava que o fim de semana era invenção humana, reveja seus conceitos. E foi justamente num desses sétimos dias sagrados, quando até o mais ocupado dos deuses aproveitava para dar uma espreguiçada cósmica, que aconteceu um evento marcante. Uma transmissão direta de Nibiru. O rei, Anu, com sua voz celestial, provavelmente equalizada em estéreo universal, transmitiu sua palavra de agradecimento para todos os Anunnaki e Igigi. A mensagem chegou tanto na Terra quanto em Marte, sem delay, sem travar, com qualidade superior a muitos por aí. Era um momento histórico. Anu, com aquele carisma de patriarca interplanetário, falou: Agradeço vocês, meus filhos, os líderes. Agradeço aos Igigi, que do Éden ao Abzu fizeram o impossível. Vocês salvaram Nibiru, e toda a nação celestial é grata. E aí veio o decreto. Seus nomes serão lembrados para toda a eternidade. Serão gloriosos. E assim, meus amigos, nasceu uma das tradições mais duradouras da humanidade. Dedicar um dia da semana a Deus para ouvir suas palavras, que mais tarde, como sabemos, virou o famoso Dia do Senhor, também conhecido como domingo. Aquele dia que começa com fé e termina com fila no mercado. Anu então fez o que todo bom administrador cósmico faria. Criou duas categorias distintas na sua equipe divina, com crachás e tudo. Anunnaki, aqueles que dos céus vieram à Terra, os operacionais do chão de fábrica terrestre. Igigi, os vigilantes baseados em Marte, sempre de olho, tipo câmeras de segurança com emoções. E aqui encerramos mais um episódio da Anunnakiflix. Se você chegou até aqui, parabéns. Os Anunnaki já te consideram um iniciado nas tretas cósmicas. No episódio 5, rolou de tudo. Mistérios, revelações e tretas interplanetárias. Mas calma que isso é só o começo. Ainda tem muito episódio por aí. Tipo, nível tablete sumério infinito. Então já sabe, curte o vídeo. Os Anunnaki ficam tristes quando não tem like. Comenta aqui embaixo qual foi o momento mais doido do episódio. Vire membro do canal e ajude a manter a nave rodando literalmente, já que os reptilianos cortaram nosso financiamento. Nos vemos no próximo episódio, porque como diria Inky, a verdade está lá fora. Mas aqui tem Wi-Fi e vídeo novo sempre. Fui! Ai, deixa o like, se inscreve e vira membro. Visite nossa loja de joias de prata, Anunnaki Pratas. Link nos comentários.